Sempre tento trazer o máximo de conteúdo aí mais prático realmente do dia a dia de obra para tentar fazer com que vocês percam essa insegurança que a gente tem de quando a gente sai da faculdade, de não saber que rumo tomar, para onde olhar, o que fazer para conseguir realmente assumir uma obra sem medo. De o que a gente faz, né? Quando a gente acha que a gente realmente não tem capacidade, né? Que a gente não consegue realmente assumir uma obra, aquele bloqueio mesmo, né? Tipo, pô, não vou dar conta, não é pra mim, não consigo. Tem muita gente que fala, porque eu sou mulher, não vou dar conta, e não tem nada a ver. E eu queria trazer aqui um resumo daquilo que, pra mim, que realmente faz com que a gente tenha esse bloqueio. Eu queria discutir alguns temas aqui com vocês, vou trazer algumas teorias também que fomentam tudo isso. Vamos lá! São vários desses fatores que fazem com que a gente sinta, né, que a gente não é capaz realmente a assumir uma obra. Por que a gente se sente assim? Primeiro que é uma decisão muito importante na nossa vida, a nossa profissão. Não é algo fácil, é algo que realmente vai fazer parte de nós aí por muitos anos. E eu sempre gosto de falar, no momento que minha irmã se formou, ela chegou pra mim e ela falou o seguinte: essa é a minha primeira grande conquista sem a interferência direta dos nossos pais nas minhas decisões. Eu me formei porque eu escolhi esse curso, porque eu escolhi estudar, porque eu escolhi fazer as provas, enfim, eu escolhi uma série de escolhas que não teve uma interferência dos meus pais, me fez me tornar médica, né? Minha irmã, no caso, é médica. E eu achei interessante isso que ela me falou, que eu falei, cara, e é verdade. É uma grande conquista nossa, né? Eu acho que pelo menos vai ser, ou foi aí a primeira grande conquista que a gente tem sem interferência direta dos nossos pais, que antes eles são responsáveis aí por escolher a nossa escola, nossas coisas, o nosso rumo e etc. Eu acho que uma das primeiras grandes conquistas nossas realmente é a nossa formação, né? O nosso diploma. Nós somos os únicos responsáveis ali por realmente ter conseguido esse diploma, e para aqueles que ainda estão na faculdade que vão conseguir esse diploma. E é muito massa isso, né? Muito impactante. Estou com o diploma na mão e ao mesmo tempo tem a segunda parte, né? Legal, me formei agora, né? Justamente por conta disso. Vai ser a segunda grande conquista, né? A gente para nessa barreira justamente porque durante a faculdade a gente é estudante. A gente não responde, né, como profissional. A gente tem professores por trás. Vamos dizer assim, durante a faculdade a gente pode errar à vontade, né? Então é uma grande conquista, sim, muito top, que não tem uma interferência direta dos nossos pais. É ali uma sequência de escolhas nossas, mas a gente está livre para errar. E no momento que a gente se forma, que tem um papelzinho lá com o nosso nome, dizendo que a gente é engenheiro, que a gente é arquiteto, a gente passa a ser um profissional legalmente habilitado a realizar, né, as coisas que ali a faculdade nos propõe, né, enfim. E a gente fica com essa segunda parte do medo, né, de tipo, pô, é uma big decisão na minha vida, a minha primeira grande conquista, e agora eu tenho que andar pelas minhas próprias pernas, eu tenho que fazer tudo isso sozinho. Agora tudo que eu for fazer aqui nesse momento, né, depois de eu ter recebido esse papelzinho com meu nome, é responsabilidade minha, e eu posso responder legalmente por isso, né? Então isso gera uma insegurança muito grande. E dentro dessas questões, né, de grandes decisões nas nossas vidas, eu sempre lembro de um conceito muito interessante daquilo que faz com que a gente se mova, né? As nossas necessidades básicas, que é a pirâmide de Maslow. E eu queria trazer esses conceitos para vocês, porque foi um dos pontos assim que eu vejo que são cruciais para que a gente entenda esses momentos de barreira que a gente tem na nossa vida, tá? Então, o que é a pirâmide de Maslow? Quem que é Maslow, né? Muitos aí podem até conhecer ele, enfim, vou trazer aqui bem certinho. O que é a pirâmide de Maslow? Maslow, ele percebeu que nós, seres humanos, nós temos necessidades, né, básicas, e que quando a gente vai suprindo certos degraus de necessidade, a gente vai subindo de degrau, né? Então, primeiro a gente vai suprir necessidade fisiológica, depois a gente vai suprir quando a gente consegue atingir nesse patamar das necessidades fisiológicas, a gente vai subir no degrau, tá? Então, vou explicar melhor, que eu acho que vai ficar mais fácil, trouxe até um quadrinho aqui, tá? Então, a pirâmide seria basicamente isso. A nossa base da pirâmide, né, nossa primeira necessidade, aquilo que nos move para agir, que a gente precisa cumprir, senão a gente não consegue mudar de patamar, são as necessidades
fisiológicas, obviamente. Quero ver se você tá com uma dor de barriga, se você consegue pensar em ter reconhecimento profissional. Ninguém consegue. Então, se você não atinge suas atividades, suas necessidades fisiológicas, você não consegue fazer nada além de conseguir atingir suas necessidades fisiológicas. Que não é só dor de barriga, obviamente, né? Você ter um lugar para suprir seu sono. Então, vamos dizer, se você ficou noite sem dormir aí fazendo trabalho, você consegue ser produtivo, você consegue pensar em outra coisa, a não ser, meu Deus do céu, eu preciso dormir, né? Então seria basicamente isso, a gente precisa suprir o nosso sono, a gente precisa suprir, né, nossas necessidades aí biológicas, enfim, de fome, né? Quando a gente tá com muita fome, a gente consegue fazer alguma coisa? Não, a gente suprir essa base, né, de necessidades para poder mudar o patamar, para a gente poder buscar outras coisas, para a gente realmente ter motivação, né, para a gente conseguir se mover, para agir, para buscar outras necessidades, que são as necessidades de segurança. Depois que a gente atinge o fisiológico, a gente quer ter segurança. E o que seria a segurança? Que daí, né, tá aqui a base, né, da pirâmide. A primeira é fisiológica, a segunda é segurança. Seria basicamente a gente ter uma casa para a gente se abrigar, né, instintivamente falando, e profissionalmente falando, a gente ter um emprego estável, né, algo que possa nos dar tranquilidade de que a gente vai ter um sustento que seja estável, né, que a gente esteja ali com a nossa saúde em dia, enfim, essa segurança, essas necessidades principais aí, iniciais. E quando a gente consegue suprir isso, a gente vai para outro patamar, que é um patamar mais social. Instintivamente falando, é quando a gente vai criar o nosso cerco familiar, né? A gente vai buscar o nosso par para a vida, que a gente vai querer criar a nossa própria família. E no termo profissional da coisa, que a gente vai querer fazer parte de um grupo, né? Estar dentro de uma empresa ou criar a nossa empresa, fazer parte de um todo. Então, ser um engenheiro lá que saiba estar à frente de uma obra, enfim, ser parte daquele grupo de pessoas que sabem fazer aquilo. Então, seria um novo patamar de necessidades. Depois do social, quando a gente consegue suprir essas necessidades social, nós temos a necessidade de estima. O que é a necessidade de estima? É a necessidade de reconhecimento, tá? Então, quando a gente quer ser reconhecido pelo nosso esforço, por aquilo que a gente faz, então a gente se move, né? Vamos dizer assim, tem mais motivação, a gente se move, a gente tem essas necessidades quando a gente consegue suprir a parte do eu faço parte de um todo, já estou criando meu círculo familiar, enfim. E a última necessidade que o Maslow fala, né, é de autorrealização. O que é essa necessidade? É quando você já busca um crescimento, seja no profissional, vamos dizer assim, atingir um cargo mais alto, ou crescer a sua empresa, ou você buscar controlar aquilo que você enxerga em você como de defeito, né? Buscar essas coisas. E por que eu tô trazendo esses conceitos loucos aí do Maslow? Pra gente falar sobre, né, o que fazer, né, quando que o tema dessa live, né, o que a gente faz quando a gente não acha que é capaz de assumir uma obra. Porque justamente quando a gente está diante de uma decisão grande na nossa vida, eu já li em vários lugares, ela normalmente mescla várias dessas necessidades, né? Por isso que a gente fica tão ansioso, tão inseguro, né? Porque ela acaba mexendo com várias dessas necessidades da nossa pirâmide de necessidades. Porque pensa, segurança, né, que a gente fala, ter um emprego estável. Você realmente conseguir sair da faculdade e entrar para o mercado de trabalho, assumir uma obra, enfim, isso não faz parte aqui da nossa base, da nossa pirâmide de necessidade, que é buscar uma segurança, né, buscar uma estabilidade. Então, eu vejo que isso tudo tem a ver. A parte do social, fazer parte de um grupo, fazer parte de um todo, você estar dentro daquele grupo de pessoas que você enxerga que são aquelas pessoas que já estão no lugar onde você quer alcançar, por exemplo. Então, fazer parte daquele grupo, não que você esteja perto daquela pessoa, mas que aquela pessoa já alcançou aquilo que eu quero ser, né? Vamos dizer assim, eu quero fazer parte daquilo. E na questão de estima, né, de ser reconhecido pelo meu esforço. Poxa, eu quero estar à frente de uma obra, né, eu quero ser reconhecido por isso. E de autorrealização também, porque aquele negócio é uma grande primeira conquista, né, a nossa formação. Vamos voltar lá atrás que minha irmã falava, né. Minha primeira grande conquista sem interferência direta dos meus pais. Eu escolhi o curso de medicina, eu escolhi estudar para as provas, eu escolhi comprar aqueles livros, ou eu escolhi estudar com fulano Beltrano, e eu escolhi a minha sequência de escolhas sem interferência direta dos meus pais, fez com que eu me tornasse médica.
né? Minha primeira grande conquista. Ela falou assim pra mim. E realmente, né? Vamos lá. É tudo isso realmente a nossa escolha profissional. Então, eu vejo que por ser uma decisão muito importante, por ser algo grande que vai fazer parte da nossa vida, isso gera ansiedade, isso gera insegurança. E as grandes decisões da nossa vida mexem com várias dessas necessidades da nossa pirâmide de necessidade de Maslow, né? Dessa nossa base. Então, vai desde a base até mais no alto, né? Então, é grande, né? Que nem escolher o par para a vida toda. Ela mexe com todas essas bases, né? Com base, várias das nossas necessidades. Então, eu já vi várias interpretações de outros pensadores, né, a respeito, isso não é eu que estou dizendo, que eles falam justamente isso, né, grandes decisões das nossas vidas mexem com todas essas necessidades. E isso gera insegurança. Isso faz com que a gente realmente trave, né? Fica um pouco, meu Deus do céu, porque não é uma coisa fácil da gente definir, da gente integrar, da gente realmente entrar de cabeça, que nem escolher o nosso par da vida toda, né? Escolher o nosso marido, nossa esposa. Não é fácil essa decisão, por isso que gera insegurança, porque mexe com todas essas necessidades, esses motivos que a gente tem para agir como ser humano, né? E outro ponto que eu acho, outro fator que eu acho que faz a gente bloquear, que faz a gente parar, que faz a gente ter essa insegurança, que faz a gente achar que não é capaz, é aquela famosinha síndrome do impostor ou a síndrome da inferioridade, né? É bizarro como todo mundo se sente assim, né? E assim, todo mundo sabe que todo mundo se sente assim, mas a gente mesmo assim acha que a gente é mais do que os outros, né? Naquele sentido, tipo, todo mundo já arrumou um emprego, menos eu. Todo mundo já fez tal coisa, menos eu. Ah, pro fulano é sempre mais fácil, pra mim é sempre mais difícil. Ah, pro Beltrano não sei o que lá, e pra mim é sempre pior, né? A gente tem essa crueldade com nós mesmos, né? E eu vejo que é uma coisa que todo mundo sabe que faz, né? Todo mundo sabe que tem esse sentimento, mas mesmo assim a gente sente que o nosso ainda é pior, né? É engraçado. E a síndrome do impostor também, que quando a gente consegue, né? Quando a gente consegue ter uma oportunidade na nossa vida, a gente consegue aproveitar uma oportunidade, a gente pensa que não é pra gente. Não, isso aqui, ó, pura sorte. Eu não era pra estar aqui, não. Era pra estar fulano lá que estuda mais do que eu. Era pra estar o Beltrano lá que é mais inteligente. Eu lembro de uma amiga minha, naqueles processo seletivo bem tenso, de milhares e milhares de pessoas pra você entrar num trainee, sabe? Dessas empresas grandes, na época que a gente tava na faculdade. E ela passou, né? Tipo, trilhões de pessoas. E ela chegou pra mim e falou, foi sorte e era pra você estar lá e não eu. E, gente, eu passei longe, né? Não passei nem na porta do negócio. E ela passou de milhares e milhares de pessoas. E ela olhou pra mim e falou, não, você que era pra estar lá dentro. Gente, não. A gente tem essa mania de achar que tudo com a gente é pior ou a gente não merece aquilo que a gente conquistou. Então, isso também gera insegurança e isso também faz a gente travar. Primeiro eu vou trazer os fatores aqui, depois a gente vê algo pra gente conseguir lutar contra essas coiseiras todas que a gente sente, né? Vamos lá. E outra coisa também que eu acho muito legal, que talvez você já tenha escutado, talvez não, é muito comum dentro do empreendedorismo o pessoal usar essa analogia, e para quem conhece maratonista, eu não sou maratonista, tá? Mas enfim, para os maratonistas, o bater no muro, quando você atingir o muro. E o que é esse bater no muro, atingir o muro? Que analogia é essa? Todo maratonista, quando eles estão em treinamento, etc., e quando eles vão correr a maratona, chega num certo quilômetro lá, que eles começam a não sentir mais as pernas e começam a fadigar. E começa a ter aquela sensação de, tipo, não vai dar. Dessa vez, não vou correr, não vai dar certo, não vou conseguir. E fica aquele pensamento, e aquele bloqueio, aquele negócio. E eles chamam isso, né, esse momento, de bater no muro. De chegar assim, tipo, o cérebro tá dizendo pra você parar. Mas você sabe que você consegue, né? Porque já é bem treinado, etc. Então eles falam, o meu bater no muro foi no 19º quilômetro. Enfim, eles já têm até essas métricas, inclusive. E eu vejo que a gente também vivencia isso em vários momentos. Pessoas usam essa analogia em vários aspectos da nossa vida. Porque a gente, de certa forma, depois que se forma, né, nessa decisão gigantesca na nossa vida, nossa primeira grande conquista sem a interferência direta dos nossos pais, mas que agora tudo que a gente fizer a gente responde, né, legalmente, porque nós somos legalmente habilitados para isso, depois que você tem o diplominha, que é esse bater no muro, né, que você chega ali e você fala, não, fadiguei, não dá, meu cérebro tá falando para eu parar. Só que, biologicamente falando e fisiologicamente falando, eu não sei muito bem dessas coisas de biologia, enfim, nosso cérebro, na verdade, ele tá enganando a gente, porque ele precisa economizar energia, no caso da maratona, ele precisa economizar
caloria, enfim, porque você está no estresse ali, né, de correr uma maratona. E isso acontece também, por exemplo, naquela questão do se sentir satisfeito só depois de 20 minutos, né, que você já está satisfeito, né, que o pessoal fala. Que o cérebro realmente libera lá os hormôniozinhos para dizer, não, agora para aí de comer, porque realmente agora você tá cheio. Se você sente, no momento que você tá comendo ali, você fala assim, não, vou parar. Espera 20 minutos para você ver, né? Quando você vê que você já comeu o suficiente, para e espera 20 minutos. Você vai ver que você se sentiu satisfeito. É bizarro, gente, mas isso acontece. Isso, biologicamente falando, não sou eu falando, tá, gente? Que o cérebro ele engana a gente constantemente para fazer justamente isso, para fazer com que a gente coma além do necessário, né, um pouquinho além do necessário, para ter mais energia. Isso é instintivo, sei lá, da onde que vem essas coisas todas, mas eu até acho engraçado que o Arnold Schwarzenegger ele fala isso, né, que ele foi fisiculturista, enfim, ele fala que a mente ela falha antes do corpo. Então, o nosso cérebro ele engana a gente. E a gente, quando são decisões, assim, quando são os muros aí grandes, né, de decisões na nossa vida que não envolve essa parte física, né, de fadiga física realmente, né, e fadiga mental, a gente falha a mente e a gente estabelece aquela barreira, né? Tipo, não, meu cérebro tá dizendo que eu não dou conta, então eu não vou conseguir, né? Então, a gente tem que identificar esses muros na nossa vida. E é bizarro, se você for correr numa esteira, vai chegar no momento que, tipo, mesmo que você corra aquela mesma quantidade de tempo na sua esteira, todo santo dia, mesmo assim, chega nos minutinhos ali que você fala, nossa, hoje não vai rolar. Hoje não vai dar, não vou dar conta, não vou conseguir, você começa a fadigar e depois você vê que deu. E dizem que quando a gente bate no muro, né, você atingiu uns 40%, 50% da sua real capacidade de seguir em frente, que o cérebro faz isso com a gente, ele atrasa a gente. Então, a gente tem que identificar esses muros para que a gente não se limite, né, realmente. Porque eu vejo que nesse momento da minha formação, da minha pós-formação ali, e no dia fatídico, né, que eu conto até na jornada da RT Sem Medo mais detalhes, é que o meu mestre de obra chegou para mim, já estava numa onda ali de eu não saber o que estava fazendo mesmo, e ele chegou pra mim, olhou pra mim e falou, escuta aqui, você tem certeza que você é formada? Você tem certeza que era pra você estar aqui, assumindo essa obra? E nesse dia, né, eu voltei pra casa, chorei até acabar as lágrimas e achei o meu muro ali, né? Coloquei uma crença limitante na minha cabeça de que eu não teria capacidade para aquilo, né? Que eu não seria capaz daquilo. Então, gente, por que eu tô tentando trazer todos esses fatores, né? Que eu acho que são fatores que ajudam a gente a pensar dessa forma de que a gente não é capaz. Para a gente poder identificar. E quando a gente identifica, a gente consegue mudar, a gente consegue agir, a gente consegue atuar em cima. Eu acho legal, outra citação aleatória aqui, mas eu lembrei que é muito massa, do Geraldo Rufino, não sei se todos vocês conhecem a história dele, se não, pesquisa lá no YouTube depois que tem uns vídeos maravilhosos dele, que é um cara que tinha muito pouco recurso financeiro quando criança, comeu lixo, sabe? Uma pessoa que e depois, né, virou um puta do empresário, ganha milhões por ano, enfim. E tem uma sabedoria, assim, que é absurda. E ele fala que quando a gente... Eu acho muito massa isso, né? Ele fala que quando a gente tem um problema, que é muito bom, porque se a gente tem um problema, isso quer dizer que a gente criou aquele problema. Então, se a gente criou aquele problema, a gente é maior do que aquele problema. Então, a gente pode resolver esse problema. E ele fala, e para aqueles problemas que não tem solução, então você não tem que se preocupar. Porque se não tem solução, não tem o que você fazer, sabe? Então, eu acho bacana isso. Pra gente poder identificar esses momentos da nossa vida, nesses pontos, nesses muros aí, que algumas vezes, às vezes, a gente consegue achar uma escada, simplesmente, pra pular esse muro. Ou tem vezes que a gente vai ter que quebrar esse muro na mão ali, realmente, né? Então, tem barreiras ali na nossa vida que a gente encontra, que realmente são mais difíceis, e outras que a gente, às vezes, só tá meio cego, né? Que a gente precisa identificar, perceber pra, tipo, poxa, se eu fizer isso, pronto, atravessei, né? Tipo, olha, que burra, por que eu não fiz isso antes, né? Então, por isso que eu quis trazer tudo isso para nós. Então, se a gente sabe que é uma decisão importante, que é algo grande na nossa vida, que a gente agora, pós-formação, com o diploma nas mãos, nós vamos ser legalmente responsabilizados por tudo que a gente faz, reconheça isso. É importante, é grande, tá? Não precisa ficar achando que só você acha, tipo, ah, não, só eu que sou incompetente, só eu que sou burro, só eu que eu saí da faculdade com essa lacuna gigantesca de conhecimento prático. E não é. E outro ponto também, fator que faz a gente não sentir capaz é justamente isso, é falta de conhecimento. Se a gente não conhece, a gente tem medo.
É que nem ir para uma cidade que você nunca foi na vida, sem mapa, sem celular, sem nada. Aí, né, ficar cabulosamente com medo lá. Mas se você tiver um mapa, se você tiver um celular, você pode pesquisar. Poxa, eu vou, sei lá, assistir uma palestra em Brasília e eu não conheço Brasília. Então, se você pesquisa antes, vou ficar no hotel tal, vou pesquisar o bairro ali, vou ver se é um lugar seguro, vou ver onde que é o evento para eu ir próximo ali, botar um hotel próximo, etc. Você vai tirando, né? Quando você vai gerando conhecimento, você vai tirando as inseguranças. E não ter conhecimento, essa falta de conhecimento prático, né, que a gente acaba saindo da faculdade, também trava a gente. Então, essas decisões importantes, é grande realmente, a gente não pode deixar ele maior do que é, mas a gente tem que reconhecer que é realmente grande, não tem por que travar, tipo, não, eu não sou capaz. Não, você é capaz sim, mas tem algumas atividades agora que a gente vai ter que fazer para poder realmente tirar essa insegurança e esse medo, mas não é tirando a importância dessa decisão grande que agora nós somos legalmente habilitados a responder por tudo que a gente faz, né, pós-faculdade. Então, acho que reconhecer isso já é o primeiro passo para que a gente tenha, sei lá, ser menos cruel, né, com nós mesmos. E também essa questão, né, da síndrome do impostor, síndrome de inferioridade, né, que eu vejo que é exacerbado hoje em dia, né, nesse mundo digital, que todo mundo tá na internet, etc. E a gente tenta sempre mostrar o melhor de nós mesmos. E acaba que, frase clichê, mas que é massa, que eu gosto também, a gente acaba comparando o nosso bastidor com o palco alheio. Não faça isso, não seja cruel com você mesmo. Compare você com você mesmo, né? Lógico, né? Tô falando isso como se eu fizesse isso 100% do tempo. Não faço, né? Ninguém faz. Mas a gente tem que tomar consciência disso para que a gente não fique nesse ciclo vicioso de achar que a gente é pior do que todo mundo e ponto final e travar a gente, né? E bater no muro e ficar lá. Não, a gente tem que tomar consciência disso, parar de ser cruel consigo mesmo e realmente buscar comparar o nosso bastidor com o nosso bastidor e ponto final. Se do ano passado para esse ano eu consegui só consertar minha cadeirinha ali do bastidor, que bom, você está crescendo. Você conseguiu algo para você. Mas o fulano de tal, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu lembro das fases de cursinho, né, dos professores de cursinho. Quando você para de estudar, sempre tem um japonês estudando mais que você pro vestibular, né? Então, assim, não, gente, não faça isso. Não compare seu bastidor com o palco alheio. Até porque nesse mundo digital, nesse mundo de internet, de Instagram, etc., as pessoas mostram só um lado da moeda, né? Só a parte boa. A gente tende a mostrar, né? Mas a parte boa, ninguém quer ficar mostrando, né, a parte ruim, obviamente. Isso, né? Não tô dizendo que é falso ou que é ruim, enfim, lógico, tem gente que chega ao ponto da falsidade de querer criar, né, imagens que não são reais, mas enfim. Não vamos comparar com o palco daquela pessoa, porque você só tá vendo um lado da moeda. Você não tá vendo o bastidor, você não sabe o que ele passou pra estar ali. Então, compare o seu bastidor com o seu bastidor, né? Essa frase é bem clichê, bem batida, mas eu acho massa. E eu acho que resume bem, né? Aquela questão a grama do vizinho é mais verde. Não é, olha pra sua grama, água a sua grama. Mas minha grama morreu. Deixa a sua grama, ela vai crescer com o tempo, se você cuidar dela direitinho, sabe? Aquela coiseira, fica tranquilo. As coisas dão certo para quem se esforça. Não existe esforço sem resultado. Mas eu atingi um resultado que não deu certo. Resultado? Continua sendo resultado. Os grandes inventores aí tiveram que errar várias vezes para conseguir, né, algo. Então a gente tem que lembrar disso. A cada não que a gente consegue, a cada resultado errado, é uma forma que a gente aprendeu de não fazer aquilo, né, que a gente quer. Enfim. Então eu queria trazer todos esses temas para que a gente pudesse tomar essa consciência, né? E essa questão da falta de conhecimento. Ter essa noção, poxa, se eu não tenho conhecimento prático para assumir uma obra de verdade, então como é que a gente pode resolver isso? Buscando esse conhecimento prático para a gente conseguir realmente assumir a nossa obra, né? Então a gente tem que vislumbrar todas essas coisas para que a gente consiga tirar essa barreira na nossa frente. Não, eu não sou capaz, eu não posso, eu sou mulher, eu sou isso, eu sou aquilo, não dá. Dá, lógico que dá, né? Desde que você realmente queira, né? Então, vamos atrás de reconhecer tudo isso que está te barrando para ter esse sentimento realmente, porque no momento que você identifica, já fica mais fácil de agir sobre ele. E na questão de falta de conhecimento, gente, é o mais fácil de todos, é buscar conhecimento. Então, assim, o que eu puder ajudar, que é essa parte que eu quero trazer, essa parte que eu quero tirar a lacuna, é o que eu tento fazer por aqui, né? Foi o que me instigou, né? Foi o que me fez vir para a internet, foi o que me fez vir para o YouTube, quando eu comecei a receber, né? Eu sempre falo isso, né? Enfim, mas quando eu comecei a receber os alunos da faculdade aqui da cidade, dentro das minhas obras, e eu me enxerguei neles com as mesmas dificuldades, inseguranças, etc., e com essas mesmas barreiras, e achar que não consegue, que nem eu tinha quando eu me formei. Então, essa questão da falta de conhecimento,
contem comigo. Esse era o que eu queria, assim, trazer de resumo, realmente. Então é isso, pessoal. Era isso que eu queria trazer pra vocês. Não se sintam só, não acho que vocês não conseguem, não, de jeito nenhum. Acho que é muito difícil alguém não ter esse sentimento. Vamos atuar em cima para que a gente consiga realmente transpassar, né? Passar esse muro aí, né? Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer coisa, só me chamar, só deixar nos comentários, enfim. É isso aí. Um beijão e até a próxima!